aqui nós vamos falar de ranchura, tá, pessoal? É, não era minha intenção mostrar isso aqui para vocês agora. Eu vou literalmente falar de ranchura mesmo. Agora vocês vão pôr um pouquinho a mão na massa, né? Vocês precisam entender aqui, galera. As ranchuras são linhas, tá? E as linhas, elas criam tonalidades, elas criam valores tonais. Então, quanto mais próximos são as linhas ou traços, quando você usa um lápis para riscar, quanto mais próximos são as linhas, mais o preenchimento fica uniforme, tá legal? E se você cria linhas com uma tonalidade, cria linhas com outra tonalidade, você consegue criar valores tonais diferentes, tá certo? É o que nós vamos fazer agora. Então, nós vamos seguir um padrão, primeiramente, fazendo linhas num sentido só. Então, apenas linhas no único sentido. Deixa eu só trocar meu brush. Ou eu uso esse aqui ainda? Vou usar esse aqui ainda. Vamos nessa. A distância entre as linhas, elas criam sensações para o observador. Eu vou mudar aqui a cor do pincel, porque esse pincel vermelho não vai rolar. Vou criar de novo. Vou colocar aqui preto. Olha só. Ficou bem melhor. Então, a proximidade que você faz com relação às linhas, vou dar um distanciamento aqui, vou traçar linhas mais próximas. Você consegue dar sensações ao seu desenho, tá? Aqui eu dei, no caso, a tentativa que foi de criar três valores tonais diferentes. Ó. Vou colocar mais linhas aqui, ó, nessas rachuras, né? Vocês percebem que eu tenho cores diferentes? Aqui é um tom mais claro, aqui é um tom médio, aqui é um tom mais escuro. Se vocês olharem, vocês vão perceber essa relação, tá? Isso eu fiz traçando linhas numa única direção. Eu posso obter resultados, por exemplo, usando as rachuras, fazendo cruzamentos também. Então, por exemplo, traço aqui ó, linhas em distâncias iguais. Só que agora eu vou fazer um acréscimo aqui, por exemplo. Vou traçar nas diagonais, ó. Ou seja, eu posso criar valores diferentes de cor, que é a tonalidade, fazendo esse esquema de cruzamento de linhas, tá? Eu já risquei em todas as diagonais aí possíveis, né? E não só isso, galera, aqui nós estamos falando de fazer cor usando linha. Estão entendendo isso que eu estou fazendo? Eu estou fazendo cores diferentes, tá? Nós estamos falando de preto e branco, são tonalidades de cinza diferentes, mas eu não estou fazendo mancha, eu só estou usando linha, somente brincando com a proximidade ou com os cruzamentos que ela possui. Isso é muito legal porque isso vai muito mais além, galera. Nós conseguimos, por exemplo, criar texturas, por exemplo. Vamos brincar aqui. O que dá para ser feito? Tem aqui algumas imagens que vão me dar essa ideia de textura. E dá para fazer um monte de coisa, eu não vou fazer todas elas não, porque tem muita coisa mesmo. Mas, por exemplo, posso criar uma textura. É uma brincadeira que demora tempo, tá? Mas é um negócio que dá um resultado muito legal quando vocês pegam e observam, tá? Esse aqui é um exemplo de uma. Vocês podem, por exemplo, criar movimento com isso, ó. Aquilo de você fazer uma linha descontinuada, tá? Vocês podem, por exemplo, brincar com essa ideia de não ter continuidade, né? Isso aqui é um exercício, galera, para vocês fazerem. Esse é o grande exercício que vocês vão fazer
Eu vou passar para vocês aí algumas atividades, algumas texturas para que vocês possam brincar e testar na casa de vocês. É claro que tudo vocês podem perceber textura, tá? Vocês podem olhar a madeira, vocês podem querer representar a madeira usando linhas, tá? Isso é muito bacana, né? Vou fazer aqui mais uma última só para a gente finalizar esses exemplos, mas olha só. Por exemplo, um xadrez, né, cara? Olha que legal. E por aí vai, galera. Dá para mexer com bastante coisa. Vocês vão ter bastante tarefa para fazer desse material aqui de rachuras, tá? Mas o mais legal é vocês entenderem que com rachuras vocês conseguem criar cores diferentes, valores de cinza diferentes, vocês conseguem criar texturas, vocês conseguem imitar madeira, conseguem imitar metal, conseguem imitar vários materiais de, de textura, ok? Usando apenas a rachura, tá certo? Eu vou mostrar aqui alguns desenhos que eu tinha separado ali para vocês perceberem a aplicação dessa técnica, tá? Vamos ver aqui. Bom, nós temos aqui esse primeiro exemplo, que é de um livro, tá? De uma coleção da Globo, são 10, 12 livros muito legais, assim, que tem na internet, se vocês quiserem. Eu tenho aqui alguns desses livros também aqui. Esse daqui, por exemplo, é uma imagem desse livro que eu tenho aqui, que você consegue trabalhar com essa ideia de linhas. Olha só esse arco que é tipo uma estrutura arquitetônica, né? E ele é todo feito usando essa técnica que eu acabei de riscar ali em cima agora, tá? De você cruzar linhas em sentidos diferentes. Você criou o quê? Textura do tijolo. Olha que coisa maravilhosa esse trabalho, tá? Esse trabalho aqui eu tenho o nome do autor aqui, que é o Arthur, né? Arthur Guptill, né? Acho que é isso que deve pronunciar o nome dele, não tenho certeza. Nós temos aqui alguns outros trabalhos, galera, que é do Henry Borgman, né? Olha que interessante a forma como ele trabalha essa textura. Aquele primeiro exemplo que eu fiz, você tanto pode fazer, no caso, as cores, os valores tonais, usando aproximação ou distanciamento das linhas, como também você pode cruzar ela em vários sentidos e criar cores diferentes. É o que esse cara faz, esse Henry, né? Olha só que maravilhoso esse trabalho que esse rapaz ele faz apenas usando linha, cara, linha e cruzamento de linhas também. Vocês conseguem chegar em resultados maravilhosos, como esses que eu estou mostrando aqui, apenas usando linhas. É essa a grande questão. E vocês percebem que vocês já saíram do desenho, saíram do delineado e já estão no acabamento? Nós estamos falando de fazer acabamento usando linhas, pessoal. É isso que vocês precisam entender. Por isso que eu falei que o delineado ele está entre o que eu entendo como esboço, que é a observação. Existe o delineado, que ele mistura com o esboço, mas ele também tem uma relação com o acabamento também. Então, é um elo de ligação ali, tá certo? Você consegue resultados maravilhosos. Olha só esse trabalho aqui, por exemplo, esse aqui é um exemplo que eu queria trazer para vocês, que com o mesmo desenho, é o mesmo desenho, galera. Simplesmente o cara usou formas diferentes de representar, no caso, isso aqui vai ser uma outra tarefa que vocês vão ter que fazer aí também, tá? Como vocês usam a ranchura de formas diferentes para dar expressão ao trabalho de maneiras diferentes, tá? Olha como o simples fato de mudar a direção das linhas entre o modelo A e B, ele consegue resultados diferentes, tá? Olha o C também, onde ele segue o sentido da forma, as linhas seguem o sentido do volume. Ou o modelo D, que é totalmente rabiscado, totalmente irregular, totalmente igual meus traços que eu falo, né? Totalmente despenteado, né? Olha só, nesse caso aqui, o modelo E, ele usou pontos, ou seja, não tem linha, tem ponto. Nem tem linha, só tem os pontinhos. Pontilismo, que é o nome dessa técnica, para poder representar esse objeto. Tá? No F, ele cruzou as linhas. Ele fez igual o Henry Borgman fez no trabalho dele, fez o cruzamento de linhas. Né? Nesse daqui do caso do G, ele tentou aplicar texturas, tentou criar algum tipo de textura
né? Usando as linhas em vários sentidos, no caso, né? E no caso aqui, diagonais, né? Mas também de forma irregular. Olha como ele mistura, cara. Se você pegar tudo, desde quando eu comecei a falar sobre os tipos de linha lá no começo, e você trazer para cá, tudo isso que nós estamos falando é delineado e é expressão linear, tá legal? E é maravilhoso você ter esses exemplos aqui, ilustram muito bem tudo que eu estou tentando dizer, que é como vocês usam e interpretam as linhas, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, dois trabalhos que também esse eu não achei o autor, o artista, mas ele também é daquela coleção da Globo, que eu tenho ali. E esse é de um cara que eu adoro também, que é o Esteban Maroto, tá? Esse aqui é de um livro que eu tenho ali também, que é o Espadas e Bruxas, o nome desse livro, muito maravilhoso. E ele é totalmente ilustrado dessa forma aqui, apenas usando linhas, galera. Olha que maravilhoso a forma como ele ilustra as montanhas, os planetas, as luzes, as energias, o bafo do dragão, né, cara? Olha só que trabalho excepcional que o Esteban Maroto realiza apenas usando linhas. Galera, isso aqui é muito legal, tá certo? Uma outra coisa que eu trouxe também agora para nós finalizarmos, que eu também gosto muito, é o Vagabond, né? Que não sei se vocês conhecem, gostam de mangá aí. Quem gosta de mangá deve saber quem eu estou falando. Olha como nesse quadrinho do Vagabond eles ilustram apenas usando linhas, linhas e rachuras. Galera, olha como eles criam movimento, ação, explosão. Cara, assim, é um material para estudar e observar que ele é rico, é maravilhoso, tá? Então, acho que todos esses que eu trouxe até agora para vocês são todos materiais realmente maravilhosos e extraordinários que vale muito a pena vocês explorarem aí. Tá certo, galera? Acredito que nós falamos tudo aqui sobre delineado, tá? Essa aula ficou muito grande. Vocês vão ter aqui as tarefas que eu vou deixar para vocês, que é basicamente criar as rachuras, igual vocês vão observar nos quadros, criar rachuras com valores de tonalidade, criar texturas usando rachuras e depois vocês vão, por último, o mesmo desenho que eu trago ali para vocês, vocês vão aplicar rachuras diferentes, vocês vão tentar usar tudo que vocês aprenderam desde lá do começo, os tipos de linha, até, no caso, o final aqui nas rachuras, onde vocês vão explorar as possibilidades que vocês podem ter para a hora de fazer um trabalho. Tá certo, galera? Então, a aula de hoje era isso aí. Espero que vocês tenham curtido bastante. Tá legal? É bastante fundamento, né, cara? É fundamento. Fundamento é conhecimento. Isso faz parte desse aprendizado de vocês. Mas eu tenho certeza que vocês não estão apenas aprendendo desenho, mas uma coisa que vocês devem gostar muito de fazer. Mas eu estou também abrindo os olhos de vocês para ver o mundo de uma outra maneira. Acho que essa é a grande que é uma das grandes maravilhas de você saber desenhar, é você abrir os olhos para o mundo e aprender a observar ele como ele pode ser. Né? Valeu, galera. Até a próxima aula. Um abraço.